Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 11. Se assim nosso Deus nos permitir chegar lá, senão a gente vai até os versículos propriamente, que vão nos dar a oportunidade de falar na noite de hoje. O texto de Romanos, como já é bem conhecido nosso, é um texto que tem como foco, principalmente, chamar a nossa atenção sobre a nossa justificação, sobre a nossa salvação, e de trazer a memória, de lembrar a gente de que em Cristo Jesus nós alcançamos isso, esse privilégio da graça do Senhor. É importante que nós frisemos pelo menos algumas partes do contexto. Por que eu chamo a atenção disso? O livro todo está dividido em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 8, versículos 39. Então a gente caminhou a primeira parte do livro como um todo. E o foco principal nesse primeiro trecho foi sim chamar a atenção sobre o problema chamado pecado que corrompeu o homem. Mas também chamar a atenção pela graça de Deus, pela justificação de Deus, pela ação que o Senhor Deus operou na vida da igreja e na vida das pessoas que creram. É interessante que quando a gente olha para esse livro, a gente vai avançando, a gente percebe que a salvação começa realmente quando a igreja, quando o povo coloca a sua fé na mão, coloca as suas expectativas na graça do Senhor Deus. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Então, Paulo, ao escrever, inclusive, ele chama atenção, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, e assim vai sucessivamente, porque o justo vive pela fé. Mas é interessante porque no verso 18 do capítulo 1, ele começa salientando os pecados que nós cometemos. E é interessante isso porque o pecado leva a juízo, leva a acusação. Quem é que já não foi julgado e acusado aqui? Levante a mão. Nunca aconteceu isso com a minha vida. Nunca me acusaram, nunca me condenaram. E quem já sofreu com isso? Levante a mão. Ser acusado, ser injustiçado, ser condenado, é uma das piores questões que tem. Se é com justa, é ruim. Se é com justiça, é muito ruim. Mas se é falsamente, é pior ainda. No caso da Epístola de Romanos, não estamos falando de uma acusação leviana. O homem pecou. E este homem que pecou merecia e carece ser julgado. E o juízo foi decretado, seria a morte. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E é interessante que quando a gente olha para esse prisma, a gente percebe o seguinte, que o juízo que acontece, a ação de Deus que acontece em condenar o homem. É a partir, então, do capítulo 2, que o apóstolo Paulo começa a falar muito sobre a questão da lei. O que a lei veio fazer? A lei veio para servir como um reflexo, para mostrar para esse homem a sua incapacidade de agradar a Deus. E também mostrar um referencial. De maneira que, olhando pela lei, olhando pelo reflexo que a lei nos traz, a gente percebe que seria impossível qualquer homem chegar ao patamar desejado. Daí, é interessante porque no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo apresenta para a gente a justificação e chama a atenção, olha, que nós somos justificados, nós alcançamos o Senhor colocando crédito na nossa dívida e nos trazendo o benefício da fé, trazendo o benefício da graça, trazendo o benefício da salvação, nós então estivemos e estamos ligados a Ele. Romanos capítulo 6 vai chamar a nossa atenção de que nós somos identificados com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 7, Paulo então reforça esse princípio, chamando que morremos para a lei, mas estamos vivos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Novamente salientando, estamos identificados com Cristo Jesus. De maneira que agora, no capítulo 8, o apóstolo Paulo não vai falar mais sobre a condenação. Ainda que a condenação, ela vai ser pautada e ela vai ser colocada, mas ela não vai ser a ação principal. Por quê? Porque nenhuma condenação há ou existe para aqueles que estão em Cristo Jesus.
É interessante essa frase e essa fala, porque o apóstolo Paulo chama a atenção prioritariamente daqueles que creram, daqueles que confiaram, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nesse trecho aqui nós vamos ver a vida cristã, o caminhar daquele que creu em Cristo, debaixo da autoridade e da orientação do Senhor. Então, esse texto, ele vai sim te direcionar a sua vida e a minha vida a nós entendermos de que a partir de Cristo é uma novidade de vida. Não é mais aquela velha vida. Não é mais aquele fator de nós vivermos a vida agora cativos aos nossos rudimentos antigos. Muito pelo contrário. Se eu estou batendo numa tecla muito clara aqui, é que a partir do momento em que você creu em Jesus Cristo, você tem a possibilidade de viver uma vida que agrada a pessoa de Deus. Por quê? Porque você vive Cristo. Você tem essa ação do Senhor Deus na sua vida plenamente. Portanto, agora, nenhuma condenação há para Jesus. A palavra de Deus é muito clara em chamar a nossa atenção de que em Cristo Jesus nós alcançamos então um advogado. Aquele que vai se colocar à disposição para nos defender. João vai chamar a atenção disso lá em 1 João, capítulo 1, e versículos 8 e 9, quando ele descreve para a gente o seguinte. 1 João, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, verso 8, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Observa que o problema tratado é pecado. O pecado que aconteceu lá em Gênesis e vem caminhando com toda a força na humanidade. Não importa se seja um senhor, como foi o caso do seu Antônio hoje, o sepultado, o pai do nosso irmão Ademar, se você ainda não deu lá os seus sentimentos, não demonstrou o seu afeto à família, faça isso. Se você já fez, que Deus te abençoe. Mas não é o caso apenas de uma pessoa já idosa ou de uma criança que está nascendo. O caso é que, seja a criança ou seja o idoso, todos são pecadores. E esse pecado que está nas nossas vidas, ele vai sim nos distanciando, ele vai nos afastando periodicamente da pessoa de Deus, de maneira que a gente vai viver uma vida que vai agradar apenas a nós mesmos. Por isso o capítulo 1, verso 18 em diante. E as condenações, por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou. Ou seja, Deus entregou o homem à sua própria vontade. O homem entregue a sua própria vontade, vai-se afamente ao pecado. O pecado foi algo terrível. Tão terrível que fez com que homens que outrora eram aclamados como heróis, tiveram dúvidas, fizesse com que tivesse dúvidas sobre a sua ação, sobre a sua honra. Caso de Davi, em cima, dentro de uma torre, possivelmente, olhando a janela, viu uma determinada situação, teve desejos, trouxe para junto de si, pecou. E Davi vai expressar isso no Salmo 51, Senhor Deus, não tire de mim o teu Santo Espírito. Por quê? A condenação era clara. O homem que pecar, como diz Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Mas quando a gente começa a olhar para a Epístola de Romanos, no capítulo 1 ao capítulo 8, nós vamos perceber o seguinte, que há um crescimento, há um desenvolvimento muito claro. Qual era o desenvolvimento? O homem pecou, mas Deus interviu e demonstrou sua graça. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não deixamos de ser pecadores. Nós não mudamos a nossa perspectiva, nós não uma auréola que capacita e deixa a gente mais santo. Muito pelo contrário, Tiago vai chamar a atenção dizendo o seguinte, você que ensina, você que está na linha de frente, tome cuidado que você erre muito mais do que aqueles que estão sentados. Quando ele fala, inclusive, sobre o pecado da língua. A gente precisa compreender de que o pecado trouxe um peso, trouxe algo terrível.
E de maneira tal que a palavra de Deus vai chamar a atenção de Israel, que se afastou, que se distanciou do Senhor, dizendo o seguinte: ainda que os seus pecados sejam tão escuros como a escarlata, eu tenho poder para transformá-los em brancos como a lã de uma ovelha. E isso por quê? Paulo, então, no capítulo 8, versículo 1, está escrevendo o seguinte: nenhuma condenação há. Por quê? Vamos pensar agora no Brasil, em qualquer país que tenha os seus estados de direito, a sua jurisdição, e cada vez mais a gente sai de um fórum, Silvia, é isso que fala? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, né? A gente sai de uma instância, vai para outra, e depois vai para outra, a gente chega no limite. Paulo, então, está chamando a atenção. Presta atenção aqui. Chegamos à última instância de todas. E o veredito foi dado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, houve um juízo? Houve, claro. Foi cobrado? Foi cobrado. Mas para aqueles que se identificaram, para aqueles que assumiram, para aqueles que confiaram, e aqui a gente tem uma doutrina muito importante na cristologia, que é a doutrina da substituição. Nós tivemos pendurado na cruz do Calvário a pessoa do Senhor Jesus Cristo, recebendo o nosso juízo, recebendo a nossa condenação, recebendo todo tipo de sorte, todo tipo de juízo que poderia cair sobre um ser, caiu sobre ele. Por quê? Porque ele foi o representante legal. Ele foi aquele que se colocou à disposição. Ele foi aquele que assumiu a culpa. Ele foi aquele que realmente assumiu todo o risco que se tinha em estar ali. Por isso que Paulo vai descrever: olha, você que está em Cristo Jesus, você que se identificou com Ele, você que confiou nele, você que descansou nele, você que creu na ação dele, a você, como diz o capítulo 6, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte, você que foi identificado com Ele. Esse é o princípio do batismo que vamos celebrar no próximo domingo de manhã, às 9 horas daqui na igreja e às 10 na casa do irmão. Eles vão manifestar publicamente que eles estão identificados com Cristo. Mas o Senhor se identificou com a gente antes mesmo de nós virmos a crer nele, antes mesmo de nós virmos a confiar nele. Quando ele vai à direção de João Batista, e João Batista olha para ele e diz: o Senhor não deveria ser batizado. E ali ele se identifica com você, pecador. Ali ele se identifica comigo, pecador. Naquele momento em que ele passa pelo batismo de João, que era o batismo do arrependimento de pecado, mas ele não tinha pecado. Naquele momento que ele passa pelo batismo de João, ele se identifica com o culpado, mas ele não tinha culpa. Naquele momento que ele passa pelo batismo de João, ele se identifica comigo, ser humano, mas ele era o Deus divino. Naquele momento, Cristo assume a responsabilidade que lá na frente Ele vai chamar a atenção bem interessante. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quando o Senhor Jesus se identificou com um pecador, Ele assumiu a cruz do Calvário, antes mesmo de ter passado por ela. Paulo então descreve para a gente: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles atingiram a esfera total, a instância última. Não tem juízo, não tem mais ninguém que vai decretar que vocês são culpados. Ninguém mais vai apontar o dedo. Ninguém mais vai lançar acusação. Ninguém mais vai dizer a vocês: olha, vocês fizeram isso ou vocês fizeram aquilo. Porque vocês estão seguros na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora é interessante que você lembre do que foi falado em Romanos capítulo 7. Porque uma vez que você se identificou com Cristo, você também vai viver de maneira que, como Ele, Cristo, viveu. E esse é o ponto que chama a parte B do versículo 1. Não apenas aqueles que creram, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Ou seja, que não são controlados por ela. Por quê? A partir do momento em que você confiou no Senhor Jesus Cristo, há um divisor de águas.
Há um divisor de águas. Porque o Espírito de Deus passa a morar em você. Uma vez me perguntaram, pastor, como é essa questão de viver Cristo? Porque eu não consigo ouvir o Senhor falando audivelmente. O Senhor deixou, como disse o próprio Cristo, ó, não estudou lá os profetas, não olhou os salmos, não estudou os escritos, está lá. Quando o jovem rico chega, bom mestre, que hei de fazer para herdar a salvação? Olha os profetas, está tudo lá. Ah, conheço todos os mandamentos, então pratica eles. A grande questão que a gente precisa compreender e desenvolver é que a nossa fé, agora, ela não apenas possibilitou a gente chegar ao Senhor, não apenas possibilitou nós alcançarmos a salvação, mas a graça do Senhor, derramada e demonstrada, vai capacitar vocês agora a viverem uma vida que agrade ao Senhor, não pelos méritos humanos, não pela força humana, mas principalmente pela capacidade do Espírito Santo na vida de vocês. É o Espírito Santo de Deus que vai nortear vocês. E como num carrinho de controle remoto, pensa lá, você que é aí da minha geração, 40 anos ou 30 e poucos anos, que você brincava com aqueles carrinhos de controle remoto para lá e para cá. Quem lembra do Máximos? Lembra aquele carrinho Máximos? Que toda criança em 1980, falou 80, Nádia olhou para mim, Nádia, não se entrega. Em 1980, queria ter um carrinho daquele. O carrinho era demais. Ele andava em torno de 50 quilômetros. Ali uma velocidade incrível. Não, 50 quilômetros é muita coisa, né? Uns 10 quilômetros, vamos dizer assim. É um carrinho incrível, que você controlava para lá, tinha volantinho, tinha tudo. Ele fazia o que você queria. Porque ele tinha um controle. Então toda criança, até hoje, se você procurar na internet, você encontra marmanjo barbado, barba branca, pesquisando para ver se acha o carrinho Máximos. De controle remoto, de tão bom que ele era. Aí vem Deus e fala assim, eu quero controlar a vida de vocês. Eu quero ser Senhor na vida de vocês. E Deus veio de uma maneira muito graciosa, não forçando a barra, mas nos trazendo e nos conduzindo, nos levando, e mostrando para a gente exatamente a nossa situação. E aí nós entendemos, nós compreendemos. Nós falamos, Senhor, nós queremos confiar no Senhor por completo. E aí Paulo então chama a nossa atenção. As partes seguintes. Porquanto, verso 3, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A lei que deveria servir como um estímulo para que eu vivesse uma vida que agradasse a Deus, ela estava enferma. Ela estava corrompida por conta de mim, Claudemir, pecador. Por conta de você, José, por conta de você, Maria, pecadora. Então era impossível você chegar ao nível que Deus queria. Era impossível você chegar à forma e o desejo de Deus, porque a lei que estava ali em você, que é pecador, estava corrompido. O pecado fez essa mancha. O pecado atrapalhou a tua vida de maneira que você não conseguiria viver de uma maneira agradá-lo. A gente sabe que temos muitas pessoas que estão tentando viver alicerçado na lei. Se estão conseguindo, eu não sei. Mas o fato é, quando você entende o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, é muito mais fácil servir a Deus, mesmo tendo a lei como referência, mesmo tendo os parâmetros. Mas você sabe que todas as exigências que a lei tinha, elas foram cumpridas em Cristo Jesus. E o que sobrou então? O que sobrou para eu fazer para que a lei fosse atingida? Nada. A não ser viver uma vida que agrade ao Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Uma vida de santidade. Como que eu posso viver isso? Como que é essa questão? É quando eu creio e deixo o controle na mão do Senhor. Lembra de Gálatas 2:20? Vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive.
Ou seja, quando eu me entrego por completo, não é agora um dogma que vai marcar os meus passos, é Cristo. Não é agora um mandamento, é Cristo. E a vida que ele vivenciava, eu vou viver. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando, porque a lei do Espírito de vida de Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Não tem mais o fardo, não tem mais o peso, não tem mais os dedos apontando. Não tem mais aquela acusação. Então viver uma vida de santidade, viver uma vida que agrade ao Senhor, é muito mais fácil agora. É muito mais possível do que era antes, porque a exigência da lei foi atingida. O que era necessário para a lei foi cumprido. Cristo morreu no meu lugar, e aquele juízo, aquela exigência foi cumprida. Está nas mais altas instâncias celestiais, chegou ao trono de Deus, e Deus decretou: vocês agora são justos, justificados em Cristo Jesus. Como é que eu posso chegar-me agora diante de Deus? Chego com o coração limpo. Chego tranquilo. Não porque agora estou carregado, estou pesado, tenho a exigência de que tenho que cumprir. Veja no versículo 3 que a gente acabou de ler. O que era impossível à lei, a lei jamais conseguiria atingir esse objetivo. Jamais. Não é possível um homem chegar ao padrão de Deus. Não é possível. E só se chegou a esse patamar que nós estamos aqui hoje, de adorando, de engrandecendo, por conta da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que quebrou todas as situações, que avançou em todas as situações de condenação. É por isso que Romanos 8:1 é muito claro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nenhuma. Às vezes a gente quer colocar fardo em cima das pessoas. Às vezes a gente quer colocar obrigações em cima delas. Às vezes eu, pastor, quero colocar, não, irmão, porque nenhuma condenação. E esse é o padrão. Esse é o padrão que a gente precisa entender e compreender. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então, Jesus passa exatamente por todo aquele perfil. Jesus enfrenta o que tinha que ser enfrentado, enviando ele, seu filho, em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Jesus enfrenta a cruz. Jesus enfrenta o juízo, Jesus enfrenta a condenação, e em cima daquela situação, Jesus sai vitorioso. Como foi declarado lá na cruz: Pai, está consumado, tetelestai, a vitória foi atingida. Paulo vai chamar a atenção: onde está a morte, a tua vitória? Porque a única acusação que nós tínhamos contra nós era a morte. O único aguilhão que nós tínhamos era o pecado que nos aprisionava. E o que é que te aprisiona hoje? Não tem mais aguilhão. Ah, mas eu morro, é verdade. O seu corpo morre. O seu físico morre. Mas o seu espírito está com Cristo. Você está cativo, você está seguro. Uma vez que você creu, uma vez que você entendeu, uma vez que você compreendeu o que Jesus fez na tua vida, você está seguro. E pronto para viver uma vida que agrada a pessoa de Deus. Por isso que Romanos 7 chama a atenção. Agora vocês têm a livre oportunidade, livre escolha. Deus, agora é um relacionamento, não é mais uma obrigação. Agora é um chegar junto, não é mais o cangaio que a gente falou no último domingo. Agora a gente tem a possibilidade de agradar a Deus, o que era impossível para o homem. É possível agora, porque Jesus Cristo nos deu essa oportunidade. E Paulo vai chamar a atenção ainda para a gente dizendo o seguinte: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então, perceba os passos. Houve a condenação, mas nós fomos declarados justos. Nós fomos declarados inocentes, porque alguém pagou no nosso lugar. Houve a substituição. Jesus Cristo assumiu o preço, assumiu aquilo que deveria ser feito. Mas agora há a santificação. O que Jesus Cristo faz? Ele te capacita a viver uma vida de santidade,
a viver uma vida que vai de fato agradar a pessoa de Deus. Ele te capacita, como Pedro vai chamar a atenção, sede vós santos, como é santo o vosso Deus. Como é que isso vai ser possível, Deus? Como é que eu, pecador, vou viver uma vida que agrade ao Senhor agora? Como que é que eu, que muitas vezes gosto do prazer do pecado, vou viver uma vida que agrade ao Senhor, que é o Deus Santo? Por causa de Jesus Cristo na sua vida. Você se identificou com Ele, você creu nele, você confiou nele. Então a grande questão é, você não tem mais nenhuma situação que te atrapalhe a viver uma vida que agrade ao Senhor. Você não tem mais nenhum empecilho. Você não tem mais nenhuma barreira, porque as barreiras que te impossibilitava, pecado, não tem mais. Não é mais poderoso na tua vida. Você vai pecar? Vai, porque você ainda está preso num corpo pecador. Mas ele não tem mais poder, ele não tem mais domínio sobre você. Você tinha lei que te julgava, que te condenava, foi cumprido todas as suas exigências. Não há mais a lei para colocar você um jugo, um fardo pesado. A lei foi vencida. Foi vivida de uma maneira totalitária, ou seja, Jesus Cristo cumpriu ela. Para quê? Para que nós pudéssemos agora, veja a parte B, para que nós pudéssemos andar não mais segundo a carne, mas pudéssemos andar agora segundo o Espírito de Deus. Um controle que é dado para mim, como diz lá Efésios capítulo 5, verso 18, quando o apóstolo Paulo chama, olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas literalmente permitam, abram espaço para que o Espírito Santo de Deus tenha controle na vida de vocês. Paulo está descrevendo para a gente de que para eu e você sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus, para vivermos uma vida pelo Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, Jesus Cristo assumiu o meu lugar na cruz do Calvário, Jesus Cristo me deu a justiça necessária para que eu pudesse viver isso, e mais ainda, Jesus Cristo cumpriu todas as exigências da lei, de maneira que, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Agora você tem duas opções. Você tem uma escolha. O seu viver diário agora caminha em torno disso. Pastor, mas é difícil. Claro que é. Mas entenda, como nós falamos pela manhã, a cabeça, o capacete da salvação. Capacete da salvação, o que vai nortear a tua vida, o que vai fazer com que você vivencie uma vida que agrade ao Senhor, é quando você olha para o que Cristo conquistou na cruz do Calvário por ti. O que vai te ajudar a viver uma vida agradável, é quando você pensa que você foi alcançado pela graça. O que vai te capacitar a viver uma vida de santidade, é quando você pensa no que o Senhor Deus fez por ti. Com isso, eu queria levá-los a pelo menos 3 considerações. Primeiro, não viva mais com o peso e com o fardo da culpa. Considere que você está livre. Considere que não tem mais acusação. Considere que não tenha mais juízo para você que creu em Cristo. Por isso que aquele texto de Romanos capítulo 6, é muito claro para a gente. Aonde abundou o pecado? Romanos 5. Aonde abundou o pecado? Superabundou a graça. Você está livre. Considere a sua liberdade. Considere a sua oportunidade de vida. Às vezes você vive cativo, você vive preso. Mas o Senhor Deus te libertou para viver agora juntamente com Ele. Segunda questão, considere que diante de tantas situações, diante de tantas ofertas pecaminosas que vamos ter pela frente, você tem o poder dado pelo Senhor, vencido pelo Senhor, para viver uma vida que agrade a Ele. Você não é mais dominado pelo pecado. O Senhor pagou o preço naquela cruz. O pecado não tem mais o poder sobre a sua vida. A lei não tem mais esse poder. Não tem mais nada que te coloque em obrigação. Muito pelo contrário. Agora você tem essa liberdade de vivenciar uma vida inteira aos pés do Senhor.
Às vezes, a gente pega os nossos filhos e a gente obriga eles. E enquanto são crianças, a gente tem que fazer isso. Mas chega um tempo na sua fase de jovem, adulto, o que eles vão fazer? Eles vão ter a liberdade deles. Eles vão fazer a escolha deles. Você vai ser culpado? Você ensinou certo. Você cumpriu o seu papel. Por quê? Porque chegou num patamar da vida deles que eles tiveram que fazer uma escolha. O Senhor Deus agora, através de Jesus Cristo, falou assim, olha, você tem uma novidade de vida e a velha vida. Mas você que creu, a velha vida já passou. Não faz mais parte de você. Mesmo inclusive aquela questão da obrigatoriedade. Não faz mais parte. É voluntário. É livre. É estar com Cristo. No sentido de que agora, Senhor, eu quero te adorar, porque o Senhor me deu a capacidade de te adorar. Eu quero te engrandecer, porque o Senhor fez isso na minha vida. É reconhecer a graça do Senhor na sua vida completamente. E por fim, considere que nessa liberdade pela qual você tem agora a oportunidade de andar periodicamente pelo Espírito Santo de Deus. Você tem a oportunidade de andar periodicamente. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus está aí. Paulo vai chamar a atenção em Tessalonicenses, não extingueis o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, não apague o Espírito Santo de Deus. E como que eu faço isso? Quando eu vou me afastando do Senhor. Quando eu vou me aproveitando e vou me envolvendo com as obras da carne, como ele vai chamar a atenção lá em Gálatas. Então, incline-se, literalmente, incline-se para o Espírito. Busque o Espírito. Viva uma vida espiritual. Viva uma vida agora que de fato vai fazer diferença. E essa vida que vai fazer diferença vai depender agora da sua escolha. Porque enquanto você era pecador, obstinado pelo pecado, enquanto você estava dominado pelo pecado, enquanto você estava dominado pelas regras da lei, você não tinha essa escolha. Mas agora, livre em Cristo Jesus, você tem essa escolha. Todos os dias, você vai ter que escolher para que lado você vai se inclinar. Porque o velho homem está aí ainda. A velha natureza está aí ainda. E ela constantemente quer se levantar. Constantemente. Se manifesta através da gula, se manifesta através da ira, se manifesta através do ódio, se manifesta através das intrigas. Constantemente ela está aí. Mas à medida que você vai se envolvendo com Deus, à medida que você vai vivendo mais a graça de Deus, entendendo o que Deus fez por você, a obra da carne, a velha natureza, vai sendo minguada completamente. E você vai vivendo uma vida que de fato agrada ao Senhor nosso Deus. O Senhor te deu condições de viver uma vida que agrade a Ele. Ele não apenas te colocou na igreja e falou assim, agora sejam crentes. Ele não fez isso. Ele te colocou dentro da igreja e te deu o poder necessário. Melhor ainda, te deu a comunhão necessária para você viver uma vida que agrade a Ele. Amém? Vamos por enquanto até aqui. Romanos de 1 a 4. Somos libertos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé? E nós vamos louvar ao Senhor com um dos nossos hinos. Queremos agradecer a presença do nosso querido amigo visitante que está conosco. Márcia Gerso. Qual o nome do visitante, Gerso? Perdão. Léo. Muito obrigado, Léo, pela sua visita. Que Deus abençoe sua vida. Mais alguém que esteja conosco? Ok. São todos da casa, né? Que Deus abençoe, irmãos. Não desanimem. Não se deixem levar pelas circunstâncias. Quando chegar o desânimo, lembre-se disso. Nenhuma condenação há. Quando chegar a acusação, lembre-se disso. Nenhuma condenação há. Mas aí então vou viver uma vida libertina. Não. Muito pelo contrário.
Você vai viver uma vida de santidade porque você agrada ao Senhor. Porque você engrandece ao Senhor. Isso vai ser possível. Não tenha sobre ti nenhum só cuidado. Nenhum só cuidado. Vamos lá?